livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler dois versículos da palavra do Senhor, versículo 17 e o versículo 22. Faço acompanhado da minha esposa, a irmã Regiane, minha cunhada, da minha filha também, do pastor Valderi e da irmã Janice, que são uma bênção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Versículo de número 22. E o Senhor ouviu a voz ou a oração de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tome teu assento, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Eu vou pregar essa noite sob o título Ressuscitando o Menino através da oração. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito poderoso, um texto muito profundo, um texto muito tremendo da parte do Senhor Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para este texto, para o contexto do que tudo aconteceu, nós vamos ver que Israel, no tempo de Elias, estava mergulhada em uma idolatria muito profunda. A Bíblia nos diz que Israel, sob o comando do rei Acabe e de Jezabel, tinha caído na adoração a outros deuses, deuses estranhos, por nome Baal, Astarote, Assera. Na verdade são demônios que o povo adorava, cultuava, reverenciava. O povo esqueceu daquilo que Deus tinha feito outrora e agora estavam adorando a deuses estranhos. E a Bíblia também nos revela, meus queridos, que neste tempo o rei Acabe e Jezabel mandou matar todos os profetas que haviam dentro de Israel. Isso para que a idolatria não fosse confrontada, para que o pecado não fosse confrontado, não fosse denunciado. Só que a Bíblia nos diz que alguns profetas restaram. A Bíblia nos diz que dentre eles Elias foi guardado por Deus. Elias foi guardado pelo Espírito Santo de Deus para continuar profetizando dentro da nação do Senhor Jesus. E nesse tempo, Elias ele se levanta contra o rei Acabe, contra a rainha Jezabel, e ele vai desafiar os deuses que eles estavam cultuando, dizendo que, segundo a minha palavra, isso quem disse foi Elias, não haverá chuva e nem orvalho na terra dos homens. Não haverá nada, nem chuva e nem orvalho sobre a minha palavra. A autoridade que Deus dera a Elias era tão grande que este não precisava de uma informação de Deus para trazer à existência algum milagre. Ele, por conta própria, pela unção de Deus que estava sobre a sua vida, determinava e Deus assinava embaixo. Essa é a autoridade que estava sobre a vida de Elias. Ele olha para Acabe, olha para Jezabel, olha para os profetas de Baal, olha para o povo e diz: segundo a minha palavra, não vai chover. Não foi Deus quem me disse, não fui instruído, não, é segundo a minha palavra. A palavra de profeta, ela tem poder. A palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, a palavra do homem de oração, da mulher de oração, do jovem que é cheio do Espírito Santo, ela tem poder. Quando você determina algo, quando você profetiza algo na tua vida ou na vida de alguém, se você tiver altar de oração, isso acontece, porque Deus ele assina embaixo. A palavra do profeta tem poder. E a Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que não choveu, não houve orvalho, nada caiu, nada de líquido desceu sobre a terra neste período. E o profeta Elias agora vai para o ribeiro de Querite. Ele está no ribeiro bebendo d'água do ribeiro, os corvos vêm sustentar ele.
E agora a Bíblia nos diz que Deus dá ordem a Elias e diz: Elias, sai daqui e vai para Serepta, porque eu já providenciei, eu já ordenei uma viúva para que ali te sustente. A Bíblia nos diz que a água do ribeiro de Querite secou, o ribeiro se estancou, não havia mais água, havia uma fome muito grande na terra, e Elias estava vulnerável nessa situação. Elias sem água, sem comida, não iria sobreviver, não iria continuar profetizando, não iria continuar sendo usado por Deus. Afinal, todo profeta ele precisa da água do Espírito e do pão da vida, que é a palavra de Deus. Ou seja, profeta que não bebe água, que não come deste pão, ele não consegue sobreviver, porque o pão que alimenta, a água que sacia a nossa sede. E a Bíblia nos diz, meus amados, então, que Deus ordena a Elias: Elias, vai, retira-te daqui e vai para Serepta, para as regiões de Tiro e de Sidom, porque lá eu já ordenei uma viúva que ali te sustente. A tradução da Bíblia atualizada aqui em Gênesis vai dizer que Deus, ele ordena a Elias, falando ali em Serepta: eu já ordenei uma viúva para que providencie o teu sustento. Amados, eu gosto muito de ler a Bíblia em várias versões, eu gosto muito de estudar as Sagradas Escrituras de diversas formas, e a palavra providenciar vem do termo providência, que quer dizer, meus queridos e amados irmãos, disposição prévia dos meios necessários para a concessão de um fim. Disposição prévia dos meios necessários para a concessão de um fim. A palavra providência, a palavra providência, provisão, ela não está atuada, não está ligada à palavra arranjar, à palavra arrumar. São coisas diferentes. A Bíblia diz que Deus ordenou para a viúva de Serepta providenciar o sustento do profeta Elias. E aqui algo da parte de Deus me foi revelado nessa noite passada, estando em Brusque, meditando na palavra do Senhor, e nesse termo providência, provisão, e Deus começou a falar comigo, meus queridos e amados irmãos, sobre isso. Ora, sabendo que a providência, que a provisão é o ato de prever aquilo que vai acontecer, em outras palavras, é o ato de abastecer para que não falte. Nós entendemos, meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, que nós temos essa responsabilidade. Eu não sei se você sabia, mas pela Bíblia Sagrada nós somos considerados como a viúva de Serepta, que tem a responsabilidade de providenciar o sustento para aquele que está passando por um momento de crise. Quando nós olhamos para isso, logo me vem a lembrança, a figura de um cozinheiro, a figura de um chefe de cozinha. Antes deste preparar a sua receita, antes deste preparar a sua comida, aquilo que ele vai servir, primeiro ele providencia com cuidado todos os ingredientes necessários para que essa receita venha a ser concretizada. Você com certeza já viu algum cozinheiro cozinhando, você com certeza já viu algum programa mostrando um chefe de cozinha cozinhando. Antes de ele começar a cozinhar, antes de ele acender a boca do fogão para botar a panela e preparar o seu alimento, primeiro ele vai apresentar tudo que vai ser usado naquela receita. Isso se chama provisão. Ele provê tudo que ele vai usar, ele prevê tudo que ele vai precisar para que no meio do trabalho nada falte. Isso é importante e nós precisamos aplicar isso na nossa vida, porque muitos, meus queridos e amados irmãos ouvintes da palavra, não tem mais provido o alimento da sua vida, não tem mais previsto o que pode acontecer. Talvez você com certeza vai se lembrar no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13, vai trazer algo acerca disso. Existiam 10 virgens, 5 loucas
loucas, 5 prudentes. Nós estamos falando de provisão, de prever aquilo que vai acontecer. A Bíblia diz que as 5 virgens prudentes previram, se antecederam, pensaram no que podia acontecer e providenciaram azeite o suficiente para poder suportar o atraso do noivo. Em outras palavras, elas previram o que podia acontecer e se antecederam para estar preparadas para o que der e para o que vier. Em contrapartida, a Bíblia fala que existiam 5 virgens loucas, e estas separaram apenas aquilo que era necessário para o tempo que foi combinado, separaram apenas aquilo que era necessário para o tempo que foi pré-estipulado. Não trouxeram azeite de reserva, não providenciaram, não preveram, não antecederam o que poderia ter acontecido. E a Bíblia diz que o azeite das 5 virgens loucas acaba, e quando o azeite delas acaba, elas saem pelos mercados, pelos mercadores, pelas cidades, procurando comprar azeite. Nesse meio tempo, a Bíblia nos mostra, meus queridos e amados irmãos, que o noivo ele retorna, o noivo ele aparece, e somente aquelas que tinham o azeite foram para as bodas juntamente com o noivo. Oh, aleluia! Provisão! Nós temos que prever aquilo que nos acontece, nós temos que fazer um caminho prevendo todos os obstáculos, como foi falado aqui. Nós temos que prever tudo aquilo que pode acontecer. Não podemos sair despreparados, não podemos sair para a guerra desprevenidos, não podemos ir para a luta desarmados ou apenas com a munição suficiente para alguns dias. Nós precisamos estar prevendo todas as coisas. Nós precisamos ter azeite de sobra. Você precisa ter azeite de sobra na tua botija. E nessa noite eu vim aqui para te dizer: se a tua botija está vazia, está acabando, nessa noite o Espírito Santo vai encher, vai encher, vai encher e vai encher. Quem acredita nisso? Glória a Jesus. Prever, providenciar a ordem de Deus para aquela viúva é que ela providenciasse o sustento para o profeta Elias. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ela: olha, vai vir um homem de Deus aqui, e ele vai ficar por tempo indeterminado. E eu quero que tu prevê café da manhã, almoço e janta para ele por dias indeterminados. Quando nós temos uma data específica, meus irmãos, nós nos programamos para aquilo. Agora, quando alguém fala que é por tempo indeterminado, nós logo começamos a partilhar reservas. Quando alguém diz: eu vou em tal lugar e dali eu volto, nós nos programamos para esse período, para o consumo que será gasto nesse trajeto. Agora, quando alguém diz: eu vou até ali e dali pode ser que eu vou para outro lugar, a pessoa que é sábia, ela prepara-se com dinheiro, com gasolina no carro, para não ficar na mão, para não ficar na estrada. Meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, não está escrito na Bíblia nem o dia e nem a hora que o noivo vai voltar. Não está escrito na Bíblia o dia que os céus vão se abrir. Apenas está escrito que ele vai voltar, e é preciso que nós venhamos estar preparados para ele. Meus queridos irmãos, a providência de Deus para Elias era profunda e era tremenda, só que requeria esforço. Eu gostaria que você dissesse comigo no 3 a palavra esforço. 1, 2, 3. Esforço. Mais forte. 1, 2, 3. Esforço. Esforço. Por que esforço, pregador? Elias estava no ribeiro de Querite. A cidade de Serepta ficava 34 quilômetros adiante da cidade de Tiro. Era uma cidade banhada pelo mar Mediterrâneo. Segundo contam os historiadores, diz que ficava a média de 150 quilômetros da onde Elias estava. Ou seja, minha irmã, a providência de Deus para Elias
estava a 150 quilômetros da onde ele estava residindo. Quando nós olhamos para esse contexto, entendendo que não existiam carros, rodovias como existe hoje, estudando a quantidade que uma pessoa consegue caminhar no meio de um deserto, eu posso entender que pelo menos 5 dias seriam gastos para que esse homem, Elias, percorresse a distância de 150 quilômetros. Logo, a provisão de Deus para Elias não era da noite para o dia. A provisão de Deus para Elias não era de mão beijada. Muitos querem a provisão de Deus, mas de mão beijada, com facilidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas com certeza já foram ensinados. Para alcançar os céus é preciso de esforço, nada além de graça. Para nosso Deus nos dar a salvação, foi preciso que Ele enfrentasse uma cruz. Foi preciso que Ele fosse crucificado. Ou seja, Deus, sendo Deus, precisou se esforçar até a cruz, até o Gólgota, e morrer, para que hoje nós pudéssemos ter vida eterna, vida com abundância. Conosco não é diferente, meus amados. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos arregaçar as mangas e nos esforçar na obra do Senhor Jesus. Livro de Josué, capítulo 1, a Bíblia diz que Josué está caído, está triste, está angustiado, porque ele estava em luto. Moisés tinha morrido e agora o líder em posse, chamado Josué, estava desanimado. Deus olha para Josué e diz: ei Josué, não te chamei eu? Esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque você fará o meu povo herdar a terra prometida. Oh, aleluia! O esforço é muito importante na nossa vida. Muitos já não querem mais se esforçar, muitos já não querem mais gastar tempo na obra de Deus. A Bíblia nos ensina também, meus amados, que sem esforço ninguém verá ao Senhor. É preciso que nós venhamos nos esforçar, e para Elias conseguir galgar a provisão de Deus para a sua vida, era preciso que ele se esforçasse pelo menos 5 dias debaixo de um sol escaldante, pelo menos 5 dias debaixo de um deserto escaldante, poeira, animais que saem à noite para caçar. Elias não estava andando numa BR, numa rodovia como nós temos no Brasil. Elias estava andando no meio de um deserto, e no meio do deserto não existe hotel 5 estrelas para o profeta se deitar numa cama com massagem embutida, com ar-condicionado, não. Elias teve que fazer que nem Jacó fez: pegar uma pedra e dormir sobre ela por travesseiro. Ele estava no meio do deserto. Quando nós falamos disso, nós vamos entender, amados, que a obra de Deus é com esforço, é com dor, é com lágrimas. E Elias vai obedecendo a voz do Senhor. A Bíblia diz que quando ele chega na cidade de Serepta, ele vê uma viúva que estava na beira da porta, buscando gravetos. Estava na entrada da cidade. Porta, meus amados, é sinônimo de muitas coisas. Porta é sinônimo de segurança. A Bíblia diz que quando Noé entrou para dentro da arca, Deus ele fechou a porta por fora, para que ali dentro eles estivessem seguros do caos que teria para o lado de fora. Porta, meus queridos e amados irmãos, é sinônimo de escolha. Quando nós falamos em porta, estamos falando de escolha. O próprio Jesus disse: existem 2 portas. Uma é a porta larga, que conduz ao abismo, a perdição, e são muitos que entram por ela. Entram por quê? Porque escolhem entrar. A salvação é para todos, a salvação é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus entregou seu Filho para que todo aquele que nele quer não pereça, mas que tenha vida eterna.
A segunda porta é a porta estreita, aquela porta apertada, mas que conduz aos céus. Porta quer falar de escolha. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o próprio Deus está falando e dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Estou batendo na porta. Aquele que abrir, escolha. Escolha. Deus, ele não obriga nada a ninguém. Deus, ele não arromba a porta do coração de ninguém. Ele bate. Ele diz: eu estou aqui. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Aleluia. Eu entrarei. E cearei com ele. E ele comigo. Deus de glória. A porta está falando de escolha. Quais são as escolhas que nós estamos tomando na obra de Deus? Quais são as escolhas que eu tenho feito no meu dia a dia? Quando estou longe da minha esposa, quando estou longe dos meus amigos, quando estou longe dos pastores da igreja, quais são as minhas escolhas? Quais são as portas que eu tenho aberto? Por quais portas que eu tenho entrado? Muitos têm entrado por portas largas, só que o final será morte, será perdição. Agora aquele que entrar pela porta estreita ouvirá de Deus: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Qual é a porta que você está entrando? Muitos estão entrando na porta da droga. Muitos estão entrando na porta da cocaína, do crack, da maconha, da bebida. Outros estão entrando na porta da prostituição. Alabaxúria. Muitos estão entrando pela porta da traição. Nunca se ouve, minha irmã, tantos casos de adultério em cima dos púlpitos das igrejas. São pessoas que já estão no 7º, 8º, 9º casamento e acham que estão indo para o céu. Eu vim aqui com uma palavra de Deus para te dizer: um dia a porta do céu vai fechar. Entra por ela enquanto é tempo. Entra por ela enquanto é tempo. Aleluia, Senhor. Glória. Meu Deus, aleluia. Ela estava na porta. Estava na porta. Porta é lugar de provisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João estão indo para o templo e tinha ali um paralítico. Estava na porta formosa, pedindo esmola. Pedro e João olham para ele e dizem assim: ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Porta quer dizer provisão. E ela estava na porta da cidade, na cidade de Serepta. A cidade de Serepta era uma cidade grande da sua época. Várias coisas eram produzidas ali. Eu não quero entrar em detalhes porque o meu tempo está correndo. Mas a Bíblia diz que Elias encontra com ela e pede água. Pede água. Ei, mulher, me traz uma botija com água. E quando a gente fala de água, mano, estamos falando de quê? Estamos falando do Espírito Santo de Deus. Estamos falando de Jesus. O profeta tem que beber água. Glória a Deus. Profeta tem que beber água. Nós estamos cansados de ver pregadores, cantores, profetas que não estão mais bebendo água, estão vazios de Deus, estão secos de Deus. Elias pediu água, e a Bíblia diz que ela vai buscar, e quando ela vira as costas para Elias, que ela vai para buscar água para o profeta, Elias também pede um pouco de comida, um bolo, um pão. E ali começa então um enredo muito lindo. Ei, profeta, eu não tenho condições, eu não tenho alimentos, eu estou aqui nessa porta para pegar pelo menos 2 ou 3 gravetos,
O que eu tenho em casa, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer depois eu vou morrer, porque não tem mais jeito, não tem mais condição. E Elias olha para ele e diz assim: faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. O pouco que ela tinha, tinha que ser entregue primeiro ao profeta. O pouco que ela tinha, o restante que tinha, tinha que ser entregue primeiro ao homem de Deus. Muitos estão fechando a mão para a obra de Deus. Muitos estão fechando a mão para a obra do Senhor Jesus. Eu estive fora da igreja por um tempo, e antes de sair da igreja, sou crente de berço, eu tinha uma mão fechada para a obra de Deus. Eu não dava para a obra de Deus, eu não ajudava, eu não ofertava. E a minha vida toda, a vida de água para baixo, de água para baixo. Eu saí da presença do Senhor um certo momento e fiquei quase 2 anos fora da casa do Senhor Jesus, frequentando bailões, comprando cerveja a varrer, todo final de semana carne, cerveja e festa. Quando eu retorno à casa do Senhor pela misericórdia, porque eu em mim não tenho nada, quando eu retorno à casa do Senhor Jesus, eu começo a entender que ofertar na obra de Deus vale muito mais do que comprar 2 caixas de cerveja do lado de fora. Quantos que não ofertam, que não dizimam, que não ajudam a manter a obra de Deus, e quando sai da igreja por algum motivo ou outro, a primeira coisa que sai é gastar o pagamento inteiro na bebida, na maconha, nos bares da cidade? Quantos que não têm a mão fechada para a obra de Deus, mas o dinheiro que tem, um pouquinho que sobra, é investido em coisas que não agradam ao Senhor e que não vão te dar retorno? Sabe o que Salomão escreveu dizendo? O homem mais sábio do mundo disse que muitos ofertam com abastança e de nada tem falta, outros retêm. Retém é guardar, é segurar. Outros retêm o que deveriam ofertar e cai na pobreza. Quer ser abençoado? Planta. Dá primeiro para Deus, dá primeiro para o profeta. Primeiro para mim, Elias disse. E a Bíblia diz, meus amados, que ela faz esse bolo. O azeite, a farinha, nunca mais se acaba na casa dela. A Bíblia diz que ela e a sua família vão sobreviver por muito tempo daquele milagre. Porque o milagre da parte de Deus, ele é um milagre que dura na nossa vida. Amém. Ele é um milagre que dura, ele é duradouro, ele é um manancial de águas. Aleluias. E a Bíblia nos ensina então que depois deste milagre, o que acontece? O filho da viúva de Serepta, ele vem a falecer, vem a morrer, vem a morrer. É aqui que me chama a atenção. Filho, está falando de promessa, está falando de provisão, está falando de salvação. Deus olhou para Maria e disse: você vai ter um filho, ele vai salvar o mundo. Falando de salvação. Deus olha para a mãe de Sansão, livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, se não me falha a memória, e diz: você vai ter um filho, e esse filho vai começar a libertar, vai começar a livrar a Israel. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você vai ter um filho. Os anjos estão sentados com Abraão e dizendo: no ano que vem, nessa época, você vai ser pai, você vai ter um filho. Filho está falando de quê? De promessa. E a Bíblia diz que depois da luta, depois da dificuldade, depois da prova, depois do mar fechado, depois da fome, depois da seca que aquela viúva enfrentou na sua vida, depois de ter o último grão de farinha, a última gota de óleo para fazer o bolo e morrer, depois de tudo isso, depois que ela estava abençoada, depois que ela estava com o nome limpo, crédito na praça, carro na garagem, casa boa, ar-condicionado para dormir, a Bíblia diz que o filho dela, a promessa, ela vai adoecer e vai morrer. Lamantou e a céu e calabarras.
A promessa, depois dela estar abençoada, começa a adoecer e morre. Pregador, não estou entendendo. É simples. Quantos que nós conhecemos, igreja do Senhor, que quando estavam na prova, chorando a Deus para que o botijão de gás durasse até o próximo pagamento, estavam firmes. E quando o banco libera um cartão de crédito, ele para de orar, ele para de buscar, ele para de jejuar, ele não se importa mais com Deus. Quantos que nós conhecemos que quando andavam de a pé, que enquanto estavam passando por luta, desempregados, fazendo bico, oravam, jejuavam, clamavam, eram homens e mulheres de Deus, e depois que Deus abençoa, depois que a prova passa, esse irmão, essa irmã desvia, para no caminho. Quantos? Promessa. A Bíblia vai falar de vários filhos, de vários meninos que morreram. A filha de Jairo morreu dentro da casa do sacerdote. O filho da viúva de Naim estava no meio de uma multidão morto. A Bíblia vai falar de tantos meninos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, vai falar do filho da Sunamita, a promessa que foi feita a ela, e que faleceu, e que morreu. Amados, quantos filhos espirituais que estão morrendo nos nossos meios? Quantos meninos espirituais que estão falecendo no nosso meio? Quantas promessas de Deus que estão se perdendo no nosso meio? Eu estou falando aqui para gente que era para estar pregando pelo Brasil afora, que era para estar deixando Deus usar, e que está sentado num banco, não se levanta, não vai para frente nem para trás. Glória a Deus. Bramando e a céu e calabarrácia. Eu estou falando para pessoas aqui que a família dele era para estar inteira salva, mas deixou a promessa passar fome, deixou a promessa morrer, deixou a promessa falecer. Nessa noite, meu Deus, ele me trouxe aqui para dizer que ele vai ressuscitar as promessas de Deus na tua vida. Quem acredita, levanta a mão para cima. Eu vou profetizar sobre a tua casa. A partir de hoje, todas as promessas que Deus fez na tua vida serão ressuscitadas. Te prepara, existe um novo tempo de vida chegando para você. Aleluia! Deus de glória! Tem pessoas que Deus não pode abençoar. Minha mãe sempre fala isso para mim, William. Tem pessoas que Deus não pode abençoar, porque se abençoar, estraga. Porque se abençoar, sai. Porque se abençoar, não vem mais. O povo de Deus, quando estava abençoado, passou 400 anos no Egito, estava abençoado, saiu do Egito, se estabeleceu, nação forte, estavam abençoados. O povo que comia cebola, pepino, alho, levava chicotada todos os dias, um povo que gerava filhos para ser escravos, estava escravizado no corpo, na alma e no espírito. A Bíblia diz que eles saem do Egito, vencem inúmeras nações, se estabelecem na terra de Canaã, alcançam a promessa de Deus, e quando eles estavam abençoados, a Bíblia diz que eles esquecem das palavras do Senhor Deus. Estavam lá abençoados e se esqueceram daquilo que Deus falou, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus prometeu. O que foi preciso? Foi preciso que o rei Nabucodonosor viesse e sitiasse Israel, sitiasse a Judá, e levassem todos para uma escravidão na Babilônia durante 70 anos. Foi preciso que esse povo que estava abençoado perdesse as suas casas, as suas dignidades, o seu crédito, perdesse a sua moral, perdesse a sua liberdade, para aí sim acordar para um novo avivamento de Deus. É verdade, Jesus. Foi preciso que Deus apertasse a corda para que eles voltassem a adorar a Deus. E Deus, nesses últimos dias, Ele vai começar a apertar a corda da igreja brasileira, porque muitos estão dormindo dentro da igreja. Dormindo. Estamos vivendo uma igreja,
com liberdade. A cada 1 quilômetro tem uma igreja aberta. Temos liberdade para adorar a Deus. Podemos andar com a Bíblia embaixo do braço, podemos evangelizar na praça, podemos convidar alguém, podemos cultuar, temos liberdade de fazer vigília, podemos adorar, temos liberdade de expressão, temos liberdade, estamos abençoados. Você olha na igreja, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, cada um com o seu problema, mas no modo geral está todo mundo abençoado. Só que muitos dentro das igrejas do Brasil estão dormindo. O menino, a promessa de Deus está morrendo dentro de muitos corações. A promessa de Deus está falecendo, está vindo a óbito dentro de muitos corações, assim como veio com o filho da viúva de Naim, assim como veio com o filho com a filha de Jairo, assim como veio com o filho da viúva de Serepta. Só que a Bíblia diz que quando o menino morreu, Elias foi, diga comigo, orar. Bem forte, oração. O segredo para o menino ressuscitar, meu filho, é a oração. Aleluia. Não existe outro segredo, não existe outro remédio, pastor Rodrigo. Não existe. É a oração. É a oração. A Bíblia diz que Elias, ele clamou, ele orou, ele foi acusado. A viúva de Serepta falou para ele: o que eu tenho eu contigo? Vieste até aqui para mostrar os meus pecados? Acusando o profeta. Engraçado que quando a botija estava cheia de óleo, a botija estava cheia de farinha, ela não acusava. Era glória a Deus e aleluia, não é assim, pastor? Quando está tudo indo bem, quando é tapinha nas costas, é elogio. Basta alguém puxar o cajado, instruir em alguma coisa, mostrar o pecado, essa pessoa já começa a ser acusada, já começa a ser apontada. Elias foi acusado pela viúva de Serepta. Você veio aqui para descortinar os meus pecados. E Elias não olhou para isso. Ele disse que Elias pegou o menino, foi para um lado, fechou a porta e clamou ao Senhor: Deus, devolve a vida do garoto. Devolve a vida do garoto. Nessa noite Deus está devolvendo a vida do garoto. Você acredita? Você acredita? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Nessa noite Deus ele quer ressuscitar promessas. Deus quer ressuscitar sonhos. Nessa noite Deus quer ressuscitar ministério. Nessa noite Deus quer ressuscitar chamado. Deus de glória. É Deus. Glória a Deus. Nessa noite Deus quer ressuscitar o teu ministério, meu. Nessa noite Deus quer ressuscitar o teu chamado. Sabe quem vai ser o próximo pregador aqui? Vai ser você. Sabe quem vai ser o próximo profeta Elias que Deus vai levantar na terra? Levanta a mão para o céu e diga assim: sou eu. Bem forte, sou eu. Deus ele vai te levantar nessa terra se você acredita. Aleluia. Alguém disse que você morreu, que teu sonho morreu, que teu filho vai ser enterrado. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou trazendo vida, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou. Alguém disse que eu não ia mais pregar. Olha aí, ó. Alguém disse que eu não ia mais pregar. Sabe o que falar de mim? Sabe o que falar de mim, pastor Rodrigo? Esse aí vai ser mais um como os primos dele, fumador de maconha e ladrão. Olha aí, Jesus. Isso que falaram de mim. Eu congregava numa igreja que infelizmente fechou as portas. Eu congregava nessa igreja, aqui próximo. E a líder da juventude, comecei a chamar os filhos delas para ir para oração comigo, para o monte, os filhos. Para ir à oração, para ir jejuar, para ir ler a Bíblia. Ela disse: não anda com esse garoto, nem anda com ele, porque ele é má companhia. Meu Deus. Disseram que eu era má companhia. Disseram que eu não ia passear, que eu não ia sair, que eu não ia pregar, que eu não ia profetizar. Mas olha eu aqui. Não importa o que disseram para você, meu irmão. Não importa o que disseram para você. Talvez disseram para você que você não vai dar nada, que você não tem ministério, que você não tem chamada, que você não tem conduta, que você não tem chamado, que você não tem moral, que você não tem dom, que você não tem unção, que você não tem poder. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou te levantar, vou te levantar,
Eu estava assistindo uma entrevista de um ex-satanista, de um ex-pai de santo. Ele foi na igreja, esse pai de santo, ele caiu possesso no meio da igreja, demoniado. Ele foi liberto porque o inimigo não consegue ficar onde tem unção. Ele não fica. Ele até tenta, mas ele sai. Ele foi liberto. E o pastor chegou para ele e falou: filho, você tem um tempinho para a gente conversar? Podemos marcar um horário? Podemos sim, podemos marcar um horário. Marcaram um horário. O pai de santo foi para casa, o pastor foi para casa. No dia e hora previsto, o pastor foi para o compromisso e o pai de santo também foi. Eles estavam se programando para ir. Só que o pai de santo tinha feito o quê? Tinha feito um trabalho para que o encontro não acontecesse. Quando eles estavam se preparando para ir, esse homem, esse pai de santo disse que recebeu uma ligação, a secretária da igreja disse: ó, o pastor não vai poder comparecer. Por quê? Não, porque o filho dele quebrou o braço. Ele vai para o hospital. O pai de santo perguntou: meu Deus, mas que coisa, eu fiz para o pastor? Eu não fiz para o filho. Vamos marcar outro horário, vamos, marcamos outro horário. Marcaram outro horário. Marcaram outro horário, dia e hora marcado, bonitinho. O pai de santo disse assim: ó, agora eu vou fazer um trabalho mais forte. Antes pegou no filho, agora pega nele. Eu não vou para esse encontro, não vou passar essa vergonha, vou acabar com essa igreja. Ele pegou e fez um trabalho junto com mais dois ou três amigos dele. Fez esse trabalho e foi para o encontro, mas foi radiante, sorridente. Esse cara aqui não vai conseguir. Com esse trabalho agora não tem. Antes quebrou o braço do filho, agora quebrar o dele, não vai para o encontro. Chegou, sentou na cadeira do escritório, daqui a pouco tocou o telefone: ó, avisa o rapaz ali, o jovem, o moço, que o pastor não vai conseguir vir. Por quê? Porque ele bateu o carro e deu perca total. Aquele pai de santo começa a sorrir, abre um sorriso no rosto, e alguém olha para ele e diz assim: ó, deu perca total, mas o pastor saiu ileso. Ele disse: não pode, não pode. Primeiro pegou no filho, agora pegou nos bens. Que história é essa? Vamos marcar outro dia, vamos marcar outro encontro. Beleza, marcamos. Marcamos outro dia, marcamos outra hora. O encontro estava marcado, o pai de santo voltou para casa. E agora ele foi no sumo sacerdote, da onde ele congregava no satanismo. Ofereceram 13 vidas. Disse que 9 entidades, ele disse que baixou. 13 vidas ofereceram. Se o pastor morresse, 13 pessoas iriam falecer. Eles iam raptar, iam espartejar e oferecer aos demônios. Porque isso que acontece. Os irmãos não são bobos, sabem muito bem disso. 13 vidas ofereceram, 9 entidades desceu, fechou. Agora o pastor morre. Pai de santo se vestiu bonitinho e o pastor não sabia que ele era pai de santo. Achou que ele era só um jovem. Foi para a igreja. Chegou lá na sala da igreja, encostou e o tempo demorou, o relógio passou, deu 1 hora, deu 2 horas. Quando passou de 2 horas, ele estava levantando para ir embora, feliz, né? O pastor morreu. Não vai conseguir, agora morreu, agora já era. Quando ele estava levantando, que ele estava saindo da sala, a porta do nada abriu. Quando a porta abriu, o pastor ofegante, suado, com o semblante abatido, cansado, chegou e disse: eu quase me atrasei de novo. Aquele pai de santo olhou para o pastor, ficou branco, ficou pálido, pensou: meu Deus do céu, e agora? Oferecemos 13 vidas em troca da vida desse homem, não consegue morrer, o que aconteceu com ele? O pai de santo olhou para ele e falou: pastor, eu não tenho tempo, porque o senhor demorou demais, tem que ir. O pastor olhou para ele e falou assim: me dá só 5 minutos. Tu não sabe o que eu passei para chegar aqui? Me dá 5 minutinhos, depois tu pode ir. Tá bom? Vem aqui na minha sala. Isso levou o pai de santo, entrou na salinha, começa, fechou a porta. E o pai de santo, quando sentou na cadeira, ele sentiu uns arrepios, ele levantou de novo, falou: eu vou embora, não tem, eu estou atrasado. O pastor falou: tá bom, não quer conversar comigo, pode ir. Só que deixa eu só fazer uma oração. Tá bom, faz uma oração. A Bíblia, o rapaz falou no testemunho, disse que quando ele levantou a mão, o pastor levantou a mão, só faz isso aqui, ó. Quando levantou a mão, que ele chegou perto, esse pai de santo ele apagou. E no meio desse apagão ele acordava. E quando ele acordava, ele via que a sala estava bagunçada, que ele estava com a roupa rasgada, que o pastor estava todo arranhado, ele apagava de novo. Isso ficou alguns minutos. Quando ele acordou do apagão, na verdade ele estava possesso. Quando ele acordou do apagão, o pastor olhou para ele todo dilacerado. O demônio tinha feito algo terrível com ele. Olhou para o povo. O pastor olhou para ele e falou assim: filho, a partir de hoje nunca mais Satanás vai botar o chifre dentro de você. Nunca mais. Nunca mais. Aquele pastor ganhou o pai de santo para Jesus. Só que o que me chama a atenção é que o trabalho era para a morte. Dentro da igreja onde eles estavam, a obra
tinha sido feito para matar o pastor. O cântico de louvor tinha sido para matar o pastor. A obra tinha sido feita para fechar a igreja. A obra tinha sido feita para acabar com o culto. Só que os demônios não conseguem ter acesso quando existe jejum e quando existe oração. Pastor, ninguém fecha aquilo que Deus abriu. Ninguém fecha aquilo que Deus abriu. O diabo ele pode se levantar, mas ele não toca na tua vida, porque quem te levantou foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Eu vou passar o meu microfone à pastora, ela vai fazer o que ela tem no coração. Glória a Deus, aleluia, Glória a Deus. Amados, quem ouviu a palavra de Deus? Quem entendeu a palavra de Deus? Existe uma porta aberta.